Não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos podem dizer amém? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Quando Jesus pronunciou essa palavra pela primeira vez, está aqui no Evangelho de Mateus. A primeira vez que Jesus pronunciou a palavra eclésia. Amém? Muitos de nós conhecemos o que significa essa palavra, que é o que nós chamamos hoje de igreja. Amém, irmãos? Que também significa saídos para fora. Aí Jesus vem, fala para Pedro sobre esta igreja, a igreja de Jesus. Amém, queridos? Mas a igreja que Jesus deixou para nós não se parece muito com o que nós vemos nos nossos dias. Amém, irmãos? Por causa da religiosidade. Nos dias em que Jesus veio, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Você já se perguntou por que aquele povo não recebeu? Por causa da religiosidade. E a religião, o que é a religião? Diga comigo, é o sistema humano que sempre cria meios de entretenimento para o homem. Amém? Ou seja, assim um homem carente de salvação, ele passa a viver por meio de obras que se desenvolvem em seu coração, que desenvolvem no seu coração um sentimento de realização pessoal, que precisa sempre ser alimentado, pois deixa sempre lá no fundo uma insatisfação. Essa é a vida religiosa. Para exemplificar isso aqui, eu estava ontem conversando aqui com alguns irmãos na igreja, e é muito fácil, muitas vezes, a gente ouvir isso na igreja, pessoas dizendo assim: não, pastor, o senhor pode deixar que eu quero limpar a igreja, eu quero pintar a igreja, eu quero vir arrumar a igreja, porque isso me traz muita alegria. Não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu estou dizendo é que muitas pessoas se escondem através disso. Às vezes a pessoa está na igreja: não, eu trabalho na cozinha da minha igreja, eu sou da cozinha da minha igreja. Glória a Deus, irmão. Mas esse não é o projeto de igreja do Senhor. Amém? Claro que vai ter que ter alguém na cozinha da igreja, vai ter que ter alguém para limpar, vai ter que ter alguém para arrumar, mas isso não é esse o projeto de Deus. Isso faz parte. Mas ninguém pode ficar agarrado a isso. Amém, irmãos? Por outro lado, Jesus, ele trouxe o quê? A salvação. E o que é a salvação? É a saída divina para o homem. E a salvação, ela não se dá por obras, né? Não é porque você limpa a igreja, não é porque você cozinha na igreja, não é porque você pinta a igreja que você está salvo. Quantos vocês estão entendendo? Diga amém. Ou seja, a salvação não se dá por obras,
nem por religiosidade, mas pela fé na única pessoa que morreu pela humanidade. Quem foi que morreu por nós? Portanto, quem obtém a salvação com fé no sacrifício de Jesus, recebe uma vida espiritual. Diga comigo, vida espiritual. Que é diferente da vida religiosa. Amém, irmãos? São opostos. E tudo que uma pessoa salva realiza, sabe que o faz pelo poder de Deus. Ou seja, a salvação, portanto, é o estilo de vida. Amém, irmãos? A salvação é um estilo de vida de todos os que verdadeiramente seguem Jesus. Todos aqueles que obedecem Jesus e que reconhecem Ele como Filho de Deus. Amém, queridos? E como nosso Senhor e nosso Salvador. Ou seja, são essas pessoas que vivem essa salvação por meio de Jesus, por meio de uma vida de fé, por meio de uma vida espiritualmente ativa. Amém, irmãos? Que estão inseridas na sentença profética do Senhor Jesus: edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja que o Senhor Jesus deixou não é uma igreja que está aprisionada a uma religiosidade. Não, pastor, mas eu cozinho, eu faço tudo aqui na igreja. Glória a Deus por isso, irmão. Mas como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra do Senhor? Você não precisa responder o que eu vou falar aqui, amém? Você leu a Bíblia essa semana? Você leu a Bíblia todos os dias dessa semana? Você orou todos os dias? Porque se você não leu, meu irmão, você está morrendo de fome. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento para os filhos de Deus. Ou seja, hoje nós vamos receber uma revelação da palavra de Deus que, se nós aceitarmos no nosso coração, nós nunca mais seremos enganados sobre o significado do que é ser igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém? E dessa forma, irmãos, vamos servir a Cristo, o seu reino, e vamos ganhar sentido no verdadeiro propósito do Senhor. Amém, irmãos? Quando Jesus anunciou essa palavra pela primeira vez, o termo igreja, a palavra usada no grego era eclésia, que traduzido é saídos para fora. Mas o que é interessante é que Jesus, quando ele estava ali pregando a palavra, ele sempre lançava a mão do contexto daquele povo. Amém, irmãos? Para que aquele povo pudesse entender. Por exemplo, hoje, se eu usar, por exemplo, aqui um celular, você vai entender o que é um celular. Porque você sabe o que é um celular. Amém, irmãos? Quando Jesus usou essa palavra eclésia, as pessoas que ouviram ali, eles entenderam. Quando Jesus usou essa palavra eclésia, ele estava falando de igreja, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Deixei vocês com dúvida, né? Não, irmãos. Ele não estava falando de igreja. Porque o que Jesus fez naquele momento foi usar um exemplo do contexto romano. Roma é quem governava o mundo naqueles dias em que Jesus veio a esse mundo. Nós aprendemos aqui algumas semanas atrás, e se você não ouviu essa mensagem, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, e você vai ver lá, nós somos uma igreja apostólica. Amém, queridos? Por quê? O que era o apóstolo?
Ah, eram os discípulos do Senhor. Outra palavra que Jesus usou para aplicar no reino, para que as pessoas ali entendessem. Ou seja, eclésia era um grupo de cidadãos romanos, chamados entre o povo comum para uma missão especial entre os povos conquistados por Roma. Vocês estão entendendo, irmãos? Eclésia era um grupo de pessoas que era chamado por Roma para ir para aqueles povos conquistados. Amém, irmãos? Então Jesus estava usando uma palavra do contexto, ou seja, eclésia não é uma palavra oriunda do cristianismo. Era uma palavra romana, uma palavra grega. E o objetivo daquela eclésia em Roma era implantar a cultura romana. Quantos vocês estão entendendo? Diga amém. Ou seja, estabelecer o governo romano nos territórios para onde eles eram enviados. Preste atenção. A força do exército de Roma, deu a ele o controle do mundo inteiro dos seus dias. Porém, de nada adiantava Roma dominar as nações, dominar os povos somente pela força e pela espada. Porém, Roma tinha que conquistar o coração das pessoas. E como é que ele fazia isso? Ele enviava a eclésia. E quando Roma enviava a eclésia, ele fazia isso de tal maneira que as pessoas começavam a conviver com aqueles eclesianos, vamos dizer assim. E aí então eles começavam a gostar do comportamento deles, da cultura deles. E dizer assim, pô, não é tão ruim assim. Você está entendendo? É como de repente, o irmão Igor, que acho que nunca foi, tu já foi numa academia, Igor, alguma vez? É como pegar o Igor, começar a andar com o Rodrigo, e aí dizer, o Rodrigo vai mostrar para ele como uma academia é legal, como fazer exercício é bom. Rapaz, mas eu não gosto disso não. E aí então, o Rodrigo vai mostrando para ele que isso é importante, que isso não é uma questão só estética, obrigado, mas uma questão de saúde. E é o Igor que outrora odiava musculação, academia, ele começa a olhar com outros olhos. Quem está entendendo, diga amém. Esse era o papel da eclésia romana. Entendeu, Tati? Roma enviava os apóstolos, que é outra palavra romana, aliás, é uma palavra cirofenícia, mas usada por Roma, Então, os apóstolos iam, dominavam aquela nação, e aí Roma enviava a eclésia. Ou seja, nada adiantava Roma dominar os povos pela força. Roma tinha que conquistar o coração, diga comigo, o coração. A ponto de fazer as pessoas desejarem o título romano. Rapaz, meu irmão, eu quero ser romano. Eu quero ter o título de cidadão romano. O que eu preciso fazer? Ou seja, então para esse segundo nível de conquista, para as pessoas mudarem o coração, Roma enviava a eclésia. Ou seja, cidadãos romanos que amavam o seu país, amavam o seu imperador, que eram treinados, infiltrados entre os povos conquistados pelo exército. Eles eram infiltrados. Eles não chegavam lá carregando uma bandeira, nós somos a eclésia romana. Não é isso. Eles eram infiltrados. Ninguém sabia que eles eram a eclésia, a não ser eles mesmos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Portanto, quando Jesus falou sobre o estabelecimento da sua igreja, ele não estava falando sobre o estabelecimento de um prédio.
ou muito menos o estabelecimento de uma religião. Jesus estava falando sobre um grupo de pessoas, diga comigo, um grupo de pessoas, uma comunidade profética, que funcionava na terra como agentes do céu. Ou seja, essas pessoas eram enviadas para conquistar o coração de outras pessoas, ao ponto de fazê-las desejar também serem cidadãs do reino de Deus. Você olha lá para os discípulos, eu não me recordo agora se foi Pedro, mas eu acredito que foi Pedro. Pedro, quando foi preso, ele estava preso, e aí então ele orou, ele adorou o Senhor, e as cadeias se abriram, e aí aquele soldado romano que estava ali no comando daquela guarda ia se matar. E aí então de repente, Pedro disse: não faças isso. Oi? Foi Paulo? Foi o quê? Paulo e Silas, né? Amém. Paulo e Silas estavam ali, e aí depois, aquele guarda romano, o que ele pergunta dele? O que eu faço? O que é preciso fazer? Quantos estão entendendo? Amém? Eclésia funcionava alinhada com os apóstolos romanos que eram enviadas para garantir uma transição cultural, para refletir a cultura de Roma ao falar a mesma língua, usando o mesmo dinheiro, adotando os mesmos feriados e os mesmos deuses. Então nós vamos aprender hoje aqui, como eclésia do Senhor, amém, irmãos? E nós vamos entender como a eclésia romana funcionava, e para esse nível de conquista, amém? A fim de nós aplicarmos esses princípios na obra de Deus. Nós vamos entender que eclésia é essa que o Senhor queria fazer. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a eclésia, ela funcionava como agentes secretos. Né? Parece uma coisa até engraçada para nós nos nossos dias. Mas eles não, como eu disse, eles não chegavam carregando uma bandeira, eles não chegavam com um fardamento de Roma, não. Eles chegavam como agentes secretos, infiltrados. Na maioria das vezes, o Império Romano enviava seus cidadãos como agentes secretos infiltrados no meio do povo para enviarem informações importantes a Roma. Esses homens, então, eles mudavam com as suas famílias para as cidades conquistadas, para aqueles territórios, e ali estabeleciam nos diversos aspectos da sociedade: comércio, educação, construção civil, na política, na saúde e etc. Passavam a prestar serviços ao povo, a fim de se tornarem bem conceituados. Porém, irmãos, aquele que era médico, por exemplo, era um médico perante o povo. Amém? Ele era médico perante o povo, mas perante Roma era um cidadão do seu reino que estava ali defendendo os interesses do Império de Roma. Da mesma forma, o que Jesus tem em mente quando salva uma pessoa para o reino de Deus, amém? É ter os seus agentes. Você é um agente de Deus. Você é a carta viva de Deus. Amém, queridos? Ou seja, a pessoa quando olha para você, ela rotula a igreja. Ou seja, se nós damos mau testemunho lá fora, o que não presta? A igreja que não presta. É por isso que eu não gosto de crente. Porque crente é tudo assim, ó. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Por isso que eu não sou crente, irmãos. Quando alguém pergunta assim: qual é a tua religião? O que você responde? Eu sou evangélico. Eu não respondo isso. Qual é a sua religião? Eu faço parte do reino de Deus, meu irmão.
Eu sou cidadão do reino, irmãos. Você é cidadão do reino. Quantos podem dizer amém? Ou seja, homens e mulheres que defendiam os interesses do seu reino e que também conquistem o coração das pessoas entre os seus familiares, no seu local que reside, no seu trabalho, onde você estuda, na sua cidade e na sua nação. Ou seja, nós devemos nos lembrar o contexto dessa eclésia. Qual era o contexto dessa eclésia? Era perseguição, era morte. Eles eram feitos tochas vivas, irmãos. Tu é crente? Eles amarravam, tacavam fogo. A pessoa vivinha. Ou seja, o exército romano, quando conquistava um povo, vinha com muito barulho. Porém, as pessoas se submetiam por causa do medo. Mas à medida que a eclésia se estabelecia no silêncio da população, nos bastidores da população, passava a influenciar através do modo de vida, através da educação. Amém, irmãos? Do mesmo modo, a igreja deve influenciar os segmentos da sociedade pelo testemunho, pelo bom testemunho, né? Porque você também pode dar o testemunho, né? Mas pelo bom testemunho de santidade e de prática dos princípios do reino de Deus. Quando nós olhamos para a história da igreja, há um homem chamado Agostinho que diz o seguinte: pregue em todo o tempo, se for necessário, use palavras. Amém, irmãos? E aí aqui eu quero dar um exemplo. Essa semana, eu estava no escritório estadual da nossa igreja, e aí uma pastora me viu, né? E aí ela disse assim: e aí, pastor, tudo bom? Eu disse: tudo bem. Eu disse: eu lhe vi essa semana. Eu disse: foi, pastor, aonde? Eu lhe vi no trânsito. O senhor estava de moto. Passei pelo senhor, o senhor estava naquela sua moto, com aquele jaquetão. Quando eu olhei para o senhor com essa barba enorme, disse: meu Deus. E aí o senhor pediu passagem, eu parei, deixei o senhor passar. E o senhor educadamente, o senhor passou e ainda me cumprimentou. Mas o senhor nem sabia que era eu, não é verdade? Eu disse: não, pastora. Eu disse: pois é, mas era eu. Eu vi o senhor no trânsito. Agora, se ao invés disso eu tivesse passado lá, né? Tivesse segurado na buzina, tivesse chamado ela, sabe lá Deus de quê, né? Pastor, ó. Olha o testemunho. Amém, irmãos? Eu me lembro do Marcelo, uma vez me contou que ele estava no trânsito e deu uma ratada no trânsito. E aí o cara do outro carro encostou do lado dele. E o Marcelo esculhambou o cara. E aí o cara começou a chamar um monte de palavrão pro irmão Marcelo. O rapaz pegou, tirou uma arma do carro e botou para fora. Mas quando o cara abaixou o vidro, quando o cara encostou do lado do carro do Marcelo, ele viu que era o Marcelo. Aí o Marcelo olhou para ele e disse: rapaz, você anda fazendo arte, né, meu irmão? Cuidado, hoje tu tirou uma arma. Amanhã pode ser outro tirando para você também. Ou seja, nós temos que zelar pelo nome de Jesus. Quando você envergonha o Evangelho, você está envergonhando o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que é melhor que se ate uma corda no pescoço, amarre uma pedra e jogue no fundo do rio. Segunda coisa que a gente precisa aprender hoje: a eclésia funcionava como agentes neutralizadores. Olha só como era a estratégia de Roma, irmãos. Sempre que Roma estabelecia ordens, enviava decretos para aquelas cidades conquistadas, surgiam nos bastidores o quê? Focos de rebelião. Esses romanos querem ficar mandando na gente, querem ficar humilhando a gente. Para isso,
os agentes da eclésia agiam? Nos bastidores. Eles atuavam ativamente nos segmentos da sociedade e, com o tempo, eles ocupavam as posições mais importantes dentro da sociedade. Assim, quando surgiam focos de rebelião contra o império, cada membro da eclésia romana, em sua respectiva área, se identificava e neutralizava a rebelião. E a vontade do imperador era estabelecida. Isso faz sentido para você? Atualmente nós vivemos isso, irmãos, mas não era eclésia. Nós tínhamos um governo sobre o Brasil e desse governo haviam seus agentes infiltrados e que estão até hoje tentando neutralizar um novo governo. Nós vemos isso. Amém, queridos? Estão nas faculdades, estão dentro dos hospitais, estão dentro das escolas. Isso faz sentido para você? O diabo é um imitador, irmãos. Essa é uma estratégia diabólica antiga. Mas nós, como igreja, somos chamados por Deus para neutralizar toda ação e todos os planos do diabo, a fim de que a vontade do Senhor se estabeleça na terra em cada segmento da sociedade. Quantos podem dizer amém? Você entende agora por que Deus está levantando pessoas dentro da igreja? Minha filha é estudante de direito, mas eu disse para ela, faça direito esse negócio. Você sabe por quê? Porque você é um agente do céu lá. Você é um agente do céu. Eric, você é um agente do céu. Na sua faculdade, no seu trabalho. E aonde quer que você for, você está levando o nome do Senhor. Quantos aqui estão fazendo faculdade? Levante a mão aí. 1, 2. Faz o quê? Educação física, direito. Está fazendo direito esse negócio, né? O que mais? Eric, engenharia. É engenharia o quê, Eric? Eletrônica, né? Quem mais? Faculdade da terceira idade, não, meu irmão. Nutrição, meu amigo. Aí, ó. Faz o que, filha? Enfermagem. Pedagogia. Você é um agente do céu lá. Aonde você está. Amém, irmãos? Olha como Jesus é lindo isso, né, irmãos? Eu preguei tanto sobre igreja, mas eu nunca tinha me aprofundado nesse sentido. Olha que coisa tremenda. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Ele diz, vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra lá na sua faculdade. Você é o sal da terra na sua família. Você é o sal da terra na sua vizinhança. Você é o sal da terra no seu local de trabalho. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém aí? Ih, rapaz, eu acho que vocês não almoçaram hoje não. Ó. Você está entendendo? Você é o sal da terra. Hein, Rodrigo? Quando tu for pegar aquele carro lá, todo quebrado, que o cara estiver lá se maldizendo, diga para ele, meu amigo, entrega a tua vida a Jesus e ele vai transformar a tua vida, meu irmão. Para de se maldizer aí, rapaz. Seja sal. Amém? Seja sal. O sal não serve apenas para dar sabor aos alimentos, irmãos, mas principalmente para matar germes, bactérias nocivas à saúde humana. Amém? Né, o Fabrício trabalha num local que tem muita gente infiltrado lá, né, Fabrício?
Tem muito agente da esquerda infiltrado, meu irmão. O cabo não pode nem falar, mas ele pode ser a carta viva de Deus, pelo bom testemunho. Amém, queridos? Então, muitas vezes nós seremos enviados como agentes do reino de Deus. Você vai ser enviado para uma faculdade, você vai ser enviado para uma cidade. Ah, pastor, eu estou querendo ir morar lá. Amém, irmão. Mas você vai ser um agente da igreja do Senhor naquela cidade. Amém, irmãos? Ou seja, as nossas células se movem de casa em casa. Por quê, irmãos? Para quê? Com o propósito de alcançarmos o maior número de famílias possível na nossa cidade. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Da mesma forma, nossa luz tem sido sentido, onde há trevas, a nossa luz chega e as trevas caem por terra. Amém, queridos? Nós somos enviados aos que estão perdidos, aos que estão nas trevas, aos que estão cegos. Mas você precisa ser um agente de Deus naquele lugar. Terceiro, o que os agentes romanos faziam? Os agentes da eclésia, eles eram financiados pelo reino de Roma. Pensa só, eles eram enviados para uma cidade sem preocupação com o sustento, porque era Roma quem financiava seus projetos profissionais. Assim, a sua principal preocupação era o quê? Estabelecer o reino de Roma no coração das pessoas. Imagine você receber um cartão de crédito sem limite. Imagine aí. Aí a irmã já pensou, o shopping. O shopping seria meu. Né? Eu agora com um cartão desse lá na Havan, né? Não, meu irmão. Eles tinham um foco. Eles eram preparados e treinados para isso. Roma financiava tanto o exército como a eclésia, porque ambos eram treinados para cumprir o propósito do Império Romano. Portanto, quando Jesus estabeleceu a sua eclésia, a sua igreja, ele também se comprometeu em sustentar a sua eclésia. Cada um que permanecer fiel a cumprir o propósito do reino de Deus. Você ficou feliz que a eclésia romana ganhou um cartão sem limites? Pois você vai ganhar um cartão que abre as portas dos céus, irmão. Ou seja, se para cumprir o propósito do reino de Deus, você precisa de uma casa, então Deus vai te dar uma casa. Se para cumprir o propósito do reino de Deus, você vai precisar de um carro, Deus vai te dar um carro. Se para cumprir o propósito de Deus, você precisa ter um salário melhor, Deus vai te dar. Se para cumprir o propósito de Deus, você precisa ter um empreendimento próprio, próspero, Deus vai fazer. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa de uma família, então Deus vai te dar uma família. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa de unção, Deus vai te dar unção. Você está entendendo, querido? Irmãos, hoje eu estava falando para minha esposa, eram 2:30 da tarde. Que horas é o culto, irmãos? 2:30 da tarde, eu estava saindo da minha casa, eu e meus filhos. Mas eles não estavam vindo comigo porque eu obriguei eles a vir comigo. Eu convidei eles para vir comigo. Eu chamei meu filho de 10 anos e disse, meu filho, bora lá para a igreja orar? Vamos para lá? Você não quer falar em línguas, filho? Quero, pai. Então vai que hoje é tarde, hein? Vai que o Espírito te pega lá na igreja, hein? E te enche. E ele já é batizado no Espírito Santo, mas ele quer mais. Ele quer renovo. Nós chegamos aqui
na igreja cedo. Para quê? Para arrumar a igreja? Não, irmãos. Para preparar o ambiente para a glória do Senhor. Então o ministério de louvor chega logo em seguida e a gente fica aqui, ó, adorando o Senhor, se derramando na presença de Deus. E se você que está ouvindo isso, você quer, você pode vir. Todo domingo, 3, 3h30, eles já estão por aqui. Você pode vir. Tem problema, você não vai atrapalhar nada. Mas se para você é muito cedo, chegue mais tarde então. Mas para nós, a gente chega mais cedo porque a gente quer mais. A gente quer mais de Deus. Então a gente fica aqui buscando, adorando. E isso não acontece só hoje. A gente passa a semana toda. Amém, irmãos? Ou seja, Deus, quando nos envia em alguma missão, Ele jamais nos abandonará. Jesus foi totalmente financiado pelo reino. Quando Jesus nasceu, homens ricos foram até Jesus. O que eles foram levar, irmãos? Alguém sabe dizer aí? Ouro. Muito bem. Esse cabra lê a Bíblia. Né? Ouro, incenso e mirra. Eles levaram só um bocadinho, foi? Você não tem ideia, irmãos. O ouro e o incenso e a mirra que eles levaram sustentou a família de Jesus por anos. Por anos. Não foi por meses, não. Foi por anos. Amém, irmãos? O ouro que Jesus recebeu simbolizava a realeza, porque só quem recebia ouro eram os reis. Amém, irmãos? O incenso simbolizava que ele era o sacerdote, ou seja, ele é o sumo sacerdote das nossas vidas. E a mirra era uma erva amarga usada para a preparação dos mortos, o que aponta para a morte dolorosa expiatória do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que José e Maria receberam ali sustentou o ministério de Jesus por anos. Ou seja, quando Deus envia alguém, Ele garante. Amém, irmãos? Durante todo o ministério de Jesus, pessoas traziam ofertas, mesmo que Ele não pedisse. A Bíblia diz que tinha um tesoureiro no ministério de Jesus, significa que era grande os valores. Amém, irmãos? Quando Jesus morreu, Ele foi sepultado aonde, irmãos? Numa valas? Não. Ele foi colocado aonde, irmãos? Abra lá comigo em Isaías 53, 9. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, um sepulcro feito na pedra só tinha quem era rico. E Jesus recebeu um sepulcro intacto, nunca usado. Amém, irmãos? Ou seja, a palavra nos garante que se nós colocarmos a nossa vida, os nossos interesses, como o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, como eclésia do Senhor, nós somos financiados pelo Senhor. Amém, irmãos? É o Senhor que sustenta essa igreja. É o Senhor que mantém essa igreja.
É o Senhor quem te abençoa. É o Senhor quem envia os recursos para você. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 31. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Olha o que diz essa palavra. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Você lembra do texto que nós demos início ao culto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que quando Davi estava falando sobre isso, pode vir, né? Será que quando Davi estava falando isso, ele estava preocupado com o pão dele que ele ia comer naquele dia? Não, irmãos, porque Davi já tinha experimentado. Davi era um homem experimentado, irmãos. Davi era um homem que aprendeu a confiar no Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a confiar e a depender do Senhor. Ou seja, se eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, Ele me sustenta. Se o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, Ele é a minha força, Ele é a minha confiança. Ou seja, como eclésia do Senhor, decida agora mesmo viver como essa igreja do Senhor, nos lugares aonde Deus tem colocado você. Seja testemunho vivo da vontade de Deus, dos princípios do reino de Deus, e creia que o Senhor vai financiar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém? Viva como eclésia do Senhor, dando bom testemunho. A pastora pregou quinta-feira uma mensagem aqui. Qual foi o tema, pastora, da mensagem? A responsabilidade do cristão perante o mundo. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Nós precisamos dar bom testemunho. Dar bom testemunho. Sabe? Seus vizinhos não podem lhe ver saindo com uma Bíblia debaixo do braço e durante a semana ficar vendo guerra dentro da sua casa. Olha aí, ó. Né? Olha aí os crentes. Crente até o diabo é, irmãos. Mas haja como filho de Deus. Haja como filho. Seja como seu pai é. Uma coisa interessante, irmãos, que eu vejo isso na vida do meu filho. Tudo que eu faço, ele quer fazer igual. Tudo. Filho não faz o que a gente manda. Filho faz o que a gente faz, irmãos. Eu tenho um relógio que eu ganhei do presidente estadual da nossa igreja, que parece muito com esse que eu estou usando. E aí ele fica: pai, deixa eu usar esse relógio. Por que ele quer? Porque ele quer usar um relógio igual ao pai dele. Então seja como seu pai. Seja como Jesus. Seja manso e humilde. Dê bom testemunho. Glorifique o nome do Senhor. Seja uma pessoa que enaltece o nome do Senhor. Seja alguém em que as pessoas olhem, elas leiam o livro e digam: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus.
alguém que tem um bom testemunho. Glorifique o nome do Senhor. Seja luz e sal nesse mundo, irmão. Amém, Jesus? Você que está aqui hoje, meu irmão. Eu sei que às vezes durante a caminhada nós cometemos erros, cometemos falhas. Mas isso não nos dá a desculpa de desistirmos. Então hoje, meu irmão, tome uma decisão com o Senhor. Tome uma decisão de dar bom testemunho. Que aonde quer que você vá, meu irmão, você glorifique o nome do Senhor. Seja na academia, seja lá na oficina, seja puxando o carro, seja pintando, seja trabalhando lá na empresa, seja onde for, seja na faculdade, seja na sua família, seja aquela pessoa que quando a sua família se reunir para almoçar, diga assim: você pode orar por nós? Esses dias nós fomos ali aqueles lugares que tem food truck, né? Tem vários lanches, né? E aí o irmão Raul, cadê o Raul? Ele foi lá pedir para cantarem parabéns para mim, né? Ele é uma benção, né? Esse abençoado de Jesus. Tirando uma brincadeira comigo, foi lá pedir pro pessoal que estava tocando uma música lá, ao vivo, cantar um parabéns para mim. Aí eles estavam lá cantando um sapateado de catita lá. Uma música secular. Disseram: ei, pastor, ora por nós aí, pastor. Nos abençoe aí, por favor. Você sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa, quando olha para você, ela tem que ver a glória de Deus. Outro dia nós estávamos ali na Bemol, eu e minha esposa. Um senhor passou por nós, voltou, olhou para mim e disse: você é pastor, não é? Sou. Quando eu passei do seu lado, eu vi um anjo de luz aqui, ao seu lado. Eu vi um anjo com um cajado enorme. O senhor é pastor, o senhor é homem de Deus. Nunca vi aquele homem. Aonde você for, glorifique o nome do Senhor. Aonde você for. Então hoje, meu irmão, se nessa caminhada você cometeu erros, cometeu falhas, não deixe o diabo te acusar dizendo que para você não tem jeito. Tem jeito sim, meu irmão. Você está vivo, então enquanto houver vida há esperança. Ainda há tempo de mudar. Se você tem dado mau testemunho, brigando com a sua esposa, e os vizinhos falam de você, mude. Tome uma outra atitude, tome uma outra postura. Dê bom testemunho. Seja a carta viva de Deus. Então glorifique o nome do Senhor. Eu quero convidar você a orar esta noite. E dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma carta viva tua. Eu quero ser a tua igreja. Eu quero ser aquela igreja que glorifica o teu nome.